E aí, gente, espero que todos estejam bem. Eu sou Eliseu, tô aqui hoje para continuar a frente de física com vocês, mais especificamente a frente da termologia. Na semana passada, o Pedro falou com vocês sobre dilatação, dilatação de sólido, dilatação de líquido, dilatação aparente, dilatação real. E hoje a próxima matéria que vem na sequência da termologia são os gases ideais. E a gente vai falar desse conteúdo, que ele é o comecinho da termodinâmica, para na próxima aula o Pedro introduzir para vocês a lei zero, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Essa aula ela não é tão complicada, o começo dela é bem simples e depois ela fica um pouco mais complicadinha, mas ela é uma base muito importante para a próxima aula, que é a primeira e a segunda lei da termodinâmica, que é o que tem muita aplicação no dia a dia e o que mais pode cair no Enem para vocês. No nosso estudo dos gases, a gasometria, a gente vai estar falando de gases ideais, não são necessariamente os gases que a gente vê no dia a dia. Como tudo na física, a gente sempre, principalmente em nível do ensino médio, a gente vai estar sempre desprezando alguma coisa ou não considerando o cenário mais real possível. Então a gente vai trabalhar como gases ideais. O que são esses gases ideais? São partículas puntiformes, então todos os gases, as moléculas ou se for um gás que é formado só por um átomo, o átomo é considerado uma bolinha, um ponto. As colisões entre essas partículas puntiformes são elásticas, então não há perca de energia, seja entre uma molécula e outra ou entre um átomo e outro. Essa colisão não vai ter dissipação de energia, vai ser uma colisão perfeitamente elástica e também vale para entre moléculas do gás e o recipiente. E esse gás não vai sofrer nenhuma reação química, e por não sofrer nenhuma reação química, em nenhum momento aqui vai ocorrer mudança de estado. E no estudo dos gases, a gente vai estar considerando três variáveis. A gente vai estar sempre analisando pressão, pressão que vocês tiveram uma aula, não sei se foi com a Ana ou se foi com o Cuba, vocês tiveram pressão, pressão hidrostática, experimento de Torricelli, por que a pressão ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio, como converter essas unidades de pressão, vocês tiveram essa aula. A gente vai trabalhar volume, que no caso dos gases, o volume vai ser sempre o volume do recipiente. Então a gente está trabalhando com cilindro, vai ser o volume do cilindro. A gente está trabalhando com uma bola, vai ser o volume da esfera, e assim por diante. E volume, pressão e a temperatura. Temperatura nesse estudo dos gases, que é sempre em Kelvin. Aqui a gente não vai trabalhar com Celsius, e se algum exercício te dá informação em Celsius, você tem que obrigatoriamente transformar em Kelvin antes de seguir a resolução do exercício com as fórmulas e tal. A temperatura tem que estar sempre em Kelvin, porque senão as fórmulas não funcionam, você não consegue usar os dados em Celsius ou usar uma temperatura negativa para isso. Como que a gente vai fazer esse estudo? A gente vai de dois em dois. Como assim? A gente vai pegar o volume e a temperatura primeiro, depois a pressão e o volume, depois a pressão e a temperatura, e depois a gente vai juntar os três. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com o gás vai ser manter a temperatura dele constante. Então a gente tem pressão, a gente tem volume. A gente vai variar a pressão e o volume com a temperatura constante. Quando a temperatura está constante, isso tem um nome, chama transformação isotérmica. Iso de igual e térmica de temperatura. Então a temperatura não vai variar. Temperatura. Isso chama lei de Boyle, vocês não precisam decorar.
mas eu coloquei só como uma homenagem ao físico que primeiro fez essa relação, que chamava Boyle. Isso muito tempo antes da física clássica, de Newton e assim por diante. Como que acontece? A gente tem aqui três situações, situação 1, 2 e 3. Aqui a gente tem um gás que está fechado nessa região que é um cilindro e tem mercúrio. E a gente está aumentando a quantidade de mercúrio e por aumentar a quantidade de mercúrio, aumenta a pressão. É como se você estivesse colocando mais peso em cima do gás. Aqui nessa primeira situação, tem só a pressão da atmosfera. Então tem só 76 centímetros de mercúrio. Na segunda situação, tem 76 centímetros de mercúrio da atmosfera, mais esses 38 centímetros. Então é 76 mais 38. E no final, passa a ser 76 mais 76. Conforme a gente foi aumentando a pressão, o volume do nosso gás foi diminuindo. Qual que é a conclusão que Boyle teve? A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando você aumenta a pressão, você diminui o volume. Quando você diminui o volume, você aumenta a pressão. E são inversamente proporcionais igual a uma constante. Então, pressão e volume é igual a constante. Ou a pressão e o volume na primeira situação é igual a pressão multiplicada pelo volume na segunda situação. Então a gente pegaria essa pressão, multiplicaria por esse volume, e pegaria essa pressão e multiplicaria por esse volume, tem que dar o mesmo valor. É isso que a lei de Boyle, a transformação isotérmica, mostra para a gente. Lembrando, a gente vai pegar essas três variáveis e vai fixar uma delas. Sempre, até a gente poder juntar tudo. Nessa primeira vez a gente fixou a temperatura. Então, nesse caso, a temperatura na situação 1, a temperatura na situação 2 e a temperatura na situação 3 são iguais. Então, T1 é igual a T2, que é igual a T3. A temperatura não varia. Para isso, a gente vai ter um gráfico. Nossa fórmula é pressão vezes volume. Então, nosso gráfico também vai ser pressão vezes volume. Na termodinâmica, pressão vezes volume é o gráfico que é mais utilizado, é o gráfico que vocês mais vão ver em exercícios, e é um gráfico muito importante. Quando você desenha esse gráfico, você tem essa figura, que é uma hipérbole, que tem esse formato, não é uma parábola, é uma hipérbole, mas dessa curva. E aqui, a gente está simulando a situação que você saiu de A para B. Então, você tinha uma pressão maior a um volume menor, se aumentou o volume, diminuiu a pressão. Essa hipérbole tem um nome muito característico que chama isoterma, perdão. E é uma hipérbole equilátera, porque ela é simétrica. Se você traçar uma linha aqui, os dois lados ficam iguais. Ok? Outro detalhe importante: quando você tem mais de uma isoterma desenhada, mais de uma hipérbole, por exemplo, a gente tem uma isoterma vermelha e uma isoterma azul. Como que eu sei qual que tem a temperatura maior? Quanto mais afastada está a isoterma dos eixos, como assim? Quanto maior é essa distância D aqui, maior vai ser a temperatura. Então aqui você vê que a distância D para temperatura 1, lembrando que como é uma isoterma, todos os pontos dessa hipérbole têm a mesma temperatura. Então, se eu escrever um A, um B, um C e um D, a temperatura em A é igual à temperatura em B, que é igual à temperatura em C, que é igual à temperatura em D. Isoterma significa isso, temperaturas iguais. E quanto maior essa distância, quanto mais afastada a isoterma está dos eixos, maior
é a temperatura. E é isso que isso quer dizer. A temperatura em 2 é maior que a temperatura 1. Por quê? Ela está mais afastada dos eixos. Aqui eu fiz um quadrinho só para vocês não esquecerem da conversão das unidades de pressão. Que 10 a quinta Pascal é igual a 760 milímetros de mercúrio, é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm. A gente, por mais que a unidade de temperatura tenha que ser sempre em Kelvin, a de pressão não é necessário. Então, pode ser, você tem que saber fazer essas conversões. E lembrando que se o exercício vier escrito Pascal, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, que é a unidade do Sistema Internacional para pressão. Tá, falamos quando a temperatura era constante. Agora, a gente vai pegar e vai fixar a pressão como constante. Quando a pressão é constante, a transformação chama iso de igual, bárica de pressão. Bárica é relacionado com pressão, tanto é que o equipamento que se usa no laboratório para medir pressão de alguma coisa chama barômetro. Então não esqueça, isobárica, pressão constante. Vamos pegar aqui nosso experimento. A gente tem um gás que está num volume inicial e numa temperatura inicial, sobre uma pressão de 1 atm, a pressão atmosférica. A gente está fornecendo calor para esse gás, fornecendo energia, aumentando a temperatura. Quando a temperatura aumenta, o volume vai aumentar, só que a pressão continua de 1 atm, porque nesse experimento o êmbolo é móvel. E o êmbolo ser móvel vai fazer com que a pressão desse gás aqui dentro se mantenha constante a pressão do que está aqui fora, que ele pode subir ou descer para equilibrar essas pressões com variação de volume. A temperatura aumentou e o volume aumentou quando você forneceu calor. O volume é diretamente proporcional à temperatura. Quando se aumenta uma grandeza e outra grandeza aumenta da mesma forma, se aumentou a temperatura e o volume aumenta também, você tem grandezas diretamente proporcionais. Fórmula: volume dividido por temperatura é uma constante, ou volume 1 por temperatura 1, deixa eu corrigir aqui, perdão, por temperatura 1 é igual a volume 2 por temperatura 2. Lembrando, temperatura sempre em Kelvin. O volume você pode mudar, você pode usar litro, você pode usar metro cúbico, você pode usar centímetro cúbico, milímetro cúbico. Só que o volume que você, só que o volume que você coloca aqui é o volume que você coloca aqui. Aqui é V2 também. É o volume que você tem do outro lado. Temperatura não, tem que ser Kelvin. Transformação isobárica também tem um gráfico. Aqui eu fiz dois gráficos. O gráfico de pressão por volume, que é o que a gente mais usa, e o gráfico para vocês conhecerem de temperatura por volume. Pressão por volume, a transformação é isobárica. Se é isobárica, pressão constante. Então a pressão não pode variar no gráfico. Então é uma linha reta paralela ao eixo do volume, em que a pressão em todos os pontos tem o mesmo valor, eu vou chamar de x. Então a pressão em A é x, a pressão em B é x, em qualquer ponto que eu pegar desse gráfico, a pressão também vai ser x. Diferente do volume, que existe um VA, existe um VB, certo? No gráfico já de temperatura por volume, a gente não vê a pressão, mas é uma linha que passaria no cruzamento dos eixos,
É uma semirreta que passaria no cruzamento da intersecção dos eixos, mas não acontece. Por quê? Nesse ponto, deixa eu mudar a cor. Nesse ponto, nossa temperatura é 0 Kelvin. E nenhuma substância chega em 0 Kelvin. Então, isso não acontece. Certo? O gráfico que vocês vão utilizar é esse. Esse aqui, muito raro. Tá. Mantivemos a temperatura constante, mantivemos a pressão constante. Falta manter o volume constante, que é a nossa última área de estudo, volume constante. Volume constante tem vários nomes. Você pode chamar de transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Quais que você precisa saber? Os três estão de bom tamanho. Saber todos é o suficiente. Isovolumétrica é de longe o mais claro, né? Você entende fácil o que é e é fácil lembrar. Os outros, é bom você saber que a maioria dos exercícios vem com isocórica ou isométrica, que são nomes menores, mas isovolumétrica é realmente mais fácil. Volume constante, êmbolo fixo. Êmbolo fixo não vai deixar o volume do recipiente variar. Então, você está aumentando a temperatura, você tem uma fonte de calor que vai fazer essa temperatura subir, e você tem um medidor de pressão, você tem um barômetro para analisar o que está acontecendo com a pressão desse gás. Quando você fornece calor, sua temperatura aumenta e sua pressão aumenta. Então você sabe que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura, mantendo o volume constante, claro. Fórmula: diretamente proporcional, pressão por temperatura é uma constante, ou pressão inicial por temperatura inicial igual pressão final por temperatura final. Todas as unidades, muitas unidades de pressão, volume, a unidade de seu agrado. Volume não, né? Aqui teria que ser temperatura. Deixa eu escrever temperatura. T. Temperatura, Kelvin, sempre. Também tem gráfico. O gráfico de longe que você vai mais utilizar. Pressão por volume. Um gráfico mais para você conhecer mesmo. Pressão por temperatura. Nossa transformação é isovolumétrica. Isovolumétrica significa que o volume é constante. Então, o volume não pode variar. Então, nosso volume V tem que ser V para o ponto A, tem que ser V para o ponto B e para todos os pontos dessa transformação. Você pegou o gás, saiu de A para B com volume constante, isovolumétrica. Agora, a pressão varia. Você tem uma pressão em A e você tem uma pressão em B. A temperatura também varia. Você tem uma temperatura em A e uma temperatura em B. Lembrando que esse gráfico de pressão e temperatura também é uma semirreta que não pode passar pela intersecção dos eixos, porque na intersecção dos eixos a temperatura é 0 Kelvin. Então, quando você for desenhar esse gráfico, se você precisar em algum momento na vida, não passa por lá. Se for passar, passa uma linha pontilhada. Tá. Continuando. A gente manteve o volume constante, a gente manteve a pressão constante e a gente manteve a temperatura constante. Estudamos todas as possibilidades. Essas três possibilidades, não sei se vocês separaram, mas eu passei muito rápido pelas fórmulas. Que a gente vai pegar as fórmulas dessas três situações e juntar na Lei Geral dos Gases. O que a Lei Geral dos Gases quer dizer? Que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante. É a famosa fórmula do Pivot-Pavotov. Não sei se vocês conheceram assim na escola. P1, V1, T1, P2, V2, T2, PVT, P', V', T',
P0, V0, T0, PVT. Escreve do jeito que você achar melhor. Só que essa conta inicial, a situação inicial que você tem dela, é igual à final. E por que isso te ajuda, essa lei geral? Porque você não precisa decorar nenhuma das outras. Você sabe que o volume é constante. Se o volume é constante, você pega e tira ele da fórmula. Você trabalha com pressão e com temperatura. Você sabe que a temperatura é constante. Você tira a temperatura dessa fórmula, trabalha com pressão e volume. Você sabe que a pressão é constante. Você tira as duas pressões dessa fórmula, trabalha com volume e temperatura. Então, de tudo que a gente falou até agora, o que vocês precisam saber é essa última fórmula. Essa é a fórmula importante que vocês têm que sair decorado dessa aula. O PVT Pavotó, P1, V1 dividido por T1 é igual a P2, V2 dividido por T2. O que mais que é importante até aqui? Os gráficos pressão por volume. Esse primeiro, que é fácil ver que é uma isovolumétrica, porque o volume em A é o mesmo volume de B. Só você conferir isso. Esse outro gráfico de pressão por volume, que é uma isobárica, que a pressão em A, deixa eu trocar isso aqui para uma letra P que fica mais fácil. A pressão em A e a pressão em B é a mesma, a pressão não variou. Então, transformação isobárica. E o último, o mais importante de todos, gráfico pressão e volume para a transformação isotérmica. Entende que é uma isoterma, esse formato dela, e que quanto mais afastado dos eixos, maior a temperatura, certo? Na sequência da equação geral dos gases, a gente tem a equação de Clapeyron, que eu acredito que vocês se lembrem dela da química, mas a forma que a gente vai estudar ela aqui é igual, mas um pouquinho diferente. O que Clapeyron pensou? Eu tenho que P vezes V dividido por T, que pressão vezes volume dividido temperatura, é igual a uma constante, certo? E ele estudando, ele percebeu que essa constante, ela depende da quantidade de matéria. Quantidade de matéria é um nome chique para o número de mols. Vocês lembram do mol, da química? Que um mol de alguma coisa é o número de Avogadro vezes essa coisa, que é 6 vezes 10 é 23 vezes essas coisas. Por exemplo, um mol de caneta são 6 vezes 10 a 23 canetas. Um mol de oxigênio são 6 vezes 10 a 23 de átomos de oxigênio. Um mol de gás oxigênio são 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Assim por diante. É um número de mols. Então, se tiver essa constante, vai ser maior conforme o número de mols vezes a constante universal dos gases, que eu já explico mais um pouquinho. Que é a constante universal dos gases. Então ele pegou essa constante e substituiu. Nessa substituição, ele chegou no famoso PV igual a nRT. Ele pegou esse T e passou multiplicando para o outro lado e ficou lá no final. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Essa constante, ela possui o mesmo valor para todos os gases. Então a gente está falando de gás oxigênio, de gás carbônico, de gás hidrogênio, de gás nitrogênio. Essa constante vai ser o mesmo valor para todos. Que na química, vocês usaram muito o 0,082 atm por litro, atm vezes litro, perdão, dividido por mol Kelvin. Só que aqui na física a gente vai usar muito mais o 8,31 joules por mol Kelvin. E dessa equação de Clapeyron partem dois conceitos importantes que vocês têm que saber. O primeiro são as condições naturais de temperatura e pressão.
de temperatura e pressão, perdão, e o volume molar de um gás nas condições naturais de temperatura e pressão. O que é essas condições naturais de temperatura e pressão? Comumente batizadas de CNTP. Os exercícios vêm escritos CNTP e nem colocam o que significa. Se vocês leem CNTP, vocês têm que entender já, condições naturais de temperatura e pressão. Quanto que vale essa pressão? 1 atm. E quanto que vale essa temperatura? 0 graus Celsius. A gente não usa graus Celsius. 273 Kelvin. Decora 1 atm e 0 graus Celsius. E na hora, lembra que para converter graus Celsius é só multiplicar 273. Que graus Celsius é igual a Kelvin, é o valor da temperatura em Kelvin, mais 273. Essa fórmula não pode esquecer de jeito nenhum. Tem que ir pro vestibular, tem que ir pro Enem com ela na cabeça, de trás para frente, de frente para trás. Certo? E na CNTP a gente consegue calcular quanto que é o volume molar. Volume molar, volume para 1 mol. PV igual a nRT, equação de Clapeyron. Pressão, 1 atm. Volume, é o que a gente quer descobrir. Volume molar, 1 mol. Então, número de mols, 1. R, 0,082. Temperatura, 273. Nesse tipo de exercício, não pode ter preguiça de fazer as contas, mesmo que elas sejam um pouco mais complicadas. Que aí a dificuldade não está mais na física, vocês vão estar perdendo o exercício de física por causa de matemática. E isso não pode acontecer na hora do vestibular, tem que saber fazer a física e completar ela com a matemática certinho. A gente chega no resultado, 22,4. Mais importante que chegar no resultado agora, interpretar o resultado. Essa constante, ela é universal para todos os gases. Então a gente usa ela independente do gás. Não precisa decorar o valor. É só saber interpretar que o exercício vai te dar. Outra coisa importante, as unidades. Você sempre vai jogar na equação de Clapeyron, as unidades que tiverem nessa constante. A mesma coisa que a gente falou para a calorimetria. Você usa as unidades da constante no exercício. Você sempre vai transformar para essas unidades. Ela é universal para todos os gases. Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ter um volume de 22,4 litros. 2 mols, 44,8 litros. E assim por diante. Se você quiser saber o volume de 3 mols de um gás na CNTP, você pega esse volume molar e multiplica por 3, por 4, por 5, pela quantidade de mols. Isso é o valor que muita gente já leva decorado para o vestibular. Para chegar na questão, principalmente se for fechada. Você está CNTP, você precisa saber o volume, é só pegar e multiplicar pelo número de mols. Precisa decorar? Não, precisa entender como que a gente chegou. CNTP 1 atm e 0 graus Celsius, que na fórmula vai entrar 273, substitui. O volume é molar, é de 1 mol. Coloca 1 aqui, você chegou no 22,4. Falamos de volume, falamos da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, vocês vão ver bastante em física, em química. Então, como é uma coisa que pode fazer essa intersecção de duas matérias, essa matéria aqui da equação de Clapeyron a gente até chama de físico-química, é importante estudar ela bastante, porque ela pode cair por dois lados para vocês. A gente consegue calcular também a densidade de um gás ideal. Densidade de qualquer coisa é massa por volume. Isso é básico, isso serve para física, isso serve para química, isso serve até para matemática, que tem coisa em matemática que cobra você decorar essa fórmula. Só que a gente vai mudar um pouquinho aqui. A gente sabe que a massa de qualquer coisa é o número de mols vezes a massa molar
dessa coisa. Então, dessa coisa não, no caso da substância, claro. Então, a massa de ferro que você tem é o número de mols de ferro vezes a massa molar de ferro. Eu vou pegar isso daqui, substituir aqui. Então, minha densidade passa a ser número de mols vezes massa molar dividido por volume. Só que o número de mols é PV por RT. Da onde que eu tirei isso? Clapeyron, PV igual a N R vezes T. Eu vou isolar o N e vou passar o R e o T dividido. Eu vou ter que N é igual a PV dividido por RT. E eu vou pegar isso e substituir aqui também. Então, minha densidade é PV dividido por RT vezes massa molar dividido por volume. Volume em cima e embaixo. Corta. Eu chego que minha densidade é pressão por massa molar por constante universal dos gases, temperatura. Nessa fórmula, massa molar tem que estar em quilo por mol, não pode ser grama. Não pode ser grama por mol, certo? Isso aqui é importante porque você não precisa da massa nem do número de mols para calcular. Você consegue calcular a pressão, você consegue calcular a densidade, desculpa, só com pressão e temperatura. Para isso que essa fórmula serve. Ah, eu não lembrei dessa fórmula na hora, pede para calcular a densidade. Você tem pressão e temperatura. O que você faz? Você não precisa de volume também. Esqueci de falar. O que você faz? Eu não lembrei dessa fórmula, eu preciso calcular a densidade. Você vai, usa Clapeyron, depois usa essa fórmula para achar a massa, depois você chega aqui. Ou isola o N em Clapeyron, isola, troca essa massa por isso daqui. Certo? Existe uma quarta transformação que eu não falei entre as três primeiras para vocês, porque a gente precisava de mais alguns conceitos. Que existe a isotérmica, que a temperatura é constante, a isobárica, que a pressão é constante, e a isocórica, que o volume é constante. Essa última, essa quarta, que chama transformação adiabática, nenhum dos três vai ser constante. Eu vou ter variação de pressão, eu vou ter variação de volume, eu vou ter variação de temperatura. Só que é uma transformação que não há troca de calor com o meio. Vamos voltar lá em cima. Aqui eu forneço calor. Eu forneço calor. Então tem troca com o meio. Aqui eu forneço calor. Então tem troca com o meio. Aqui pareceu que eu não forneci calor. Mas é importante lembrar dos conceitos. Calor é diferente de temperatura. Então, como calor é diferente de temperatura, a temperatura ser constante não quer dizer que não teve troca de calor. Troca de calor é a energia térmica que está dentro do gás em trânsito. Então, na isotérmica também há troca de calor. Não esquece isso. Não confunde transformação adiabática por não trocar calor com transformação isotérmica. Calor é uma forma de energia. Temperatura é uma medida da agitação das moléculas. Então, se as moléculas estão mais agitadas ou menos, certo? No gráfico de pressão vezes volume, a minha transformação adiabática está representada em vermelho. Aqui, nesse caso, é uma expansão adiabática. Por que eu sei que é uma expansão? Eu saí de VA e fui para VB. VB é maior, então eu saí de um volume menor para um volume maior. É uma expansão adiabática.
Mas, se fosse o contrário, se eu saísse de B para A, seria uma compressão adiabática. Isso gera algumas coisas para a gente. Na expansão, eu tenho redução da temperatura. Na compressão, eu tenho aumento de temperatura, mesmo não trocando calor. Onde que você vê transformação adiabática na vida real? Em coisas que são muito rápidas, em coisas que acontecem com gases que são muito rápidos, que não dá tempo de trocar calor com o meio. Exemplos: expansões adiabáticas que têm redução de temperatura. Quando você usa aquele desodorante em spray que sai mais frio, é porque teve uma expansão adiabática, aumentou o volume muito rápido, sem ter tempo de trocar calor com o meio. Outro jeito de perceber isso é quando você sopra fazendo biquinho, que o ar sai mais frio da sua boca, é uma expansão adiabática. Se o ar está saindo do seu pulmão está na temperatura do seu corpo, 36 graus e meio. Só que quando você sopra fazendo biquinho, ele está mais frio que isso, por causa que é uma transformação adiabática, nesse caso uma expansão adiabática, que tem redução de temperatura. Compressão. Vocês já viram na educação física da escola, na época que estava tendo educação física, né? Há 20 anos atrás, antes da quarentena, quando você vai encher uma bola, a bomba de encher a bola, ela esquenta. Parte é pelo atrito, mas parte é porque você está comprimindo o ar muito rápido, que faz essa temperatura aumentar. É uma transformação adiabática, no caso, uma compressão adiabática. Como que eu sei que uma transformação é adiabática? Por uma transformação ser adiabática, ela tem que obedecer à equação de Laplace-Poisson, que quer dizer que P vezes V elevado a gama é igual a uma constante. E gama, o expoente de Poisson, é calor específico molar a pressão constante e calor específico molar a volume constante. Lembra de calor específico? É a quantidade de energia necessária para variar 1 grau, nesse caso ele é molar, 1 grau de 1 mol do gás, quando a pressão for constante. Então eu tenho aqui 1 mol de alguma coisa, eu vou definir que a pressão é constante. Eu vou fornecer calor. Quando a minha temperatura aumentar em 1 grau, eu sei que é o calor específico molar a pressão constante. Eu não prestei muito vestibular na minha vida, mas em todo o tempo que eu prestei antes de entrar na universidade, eu nunca vi isso cair em lugar nenhum. Mas estava no conteúdo, eu estou repassando para vocês, mas não precisa focar tanto nisso. Foca nas outras equações que a gente falou nessa aula. Pivot-Povetov, Clapeyron, os gráficos, a transformação adiabática, o que que é. Tranquilo? Agora, para os dois últimos tópicos dessa aula. Primeiro, trabalho de um gás. Primeira coisa, para um gás realizar ou sofrer trabalho, é necessário que haja variação de volume. O que isso quer dizer? Transformação isométrica. Isométrica. Que o volume é constante. Não tem trabalho. Se analisar trabalho, tem que ter variação de volume. A gente vai analisar esse trabalho, primeiro a pressão constante, depois numa transformação qualquer a qualquer variação de pressão e volume e temperatura. Então, nesse caso, minha pressão está constante. Então, meu volume varia para ter trabalho e minha temperatura varia. Eu tenho aqui um cilindro cheio de um gás. Eu estou aumentando, eu estou fornecendo calor. Eu estou fornecendo calor, eu estou fornecendo energia, essas moléculas vão ficar mais agitadas, eu vou ter um aumento na temperatura. Na pressão constante,
volume por temperatura é uma constante. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento o volume. Então esse gás exerce uma força que vai mover esse meu êmbolo sair dessa posição A para a posição B. É um êmbolo móvel. Eu fiz com que haja uma força em uma determinada distância, eu tenho trabalho. Essa é a própria definição de trabalho. Trabalho é força, distância é cosseno entre a força e a distância. Só que é muito difícil eu medir essa força, por mais que a distância seja fácil. Então eu preciso dar uma adaptada nessa fórmula. Para isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela área da secção transversal do êmbolo. Como assim? Como assim? Meu êmbolo, ele é um cilindro. Ele é uma circunferência. Perdão. Então ele tem uma área aqui. É essa área, que também é essa área que eu estou multiplicando em cima e embaixo. Então, força por área, eu multipliquei pela área da secção transversal em cima e embaixo. De um lado fica força sobre área, do outro fica deslocamento vezes área. Aqui, força sobre área, pressão. Esse deslocamento vezes área, a área da base vezes a altura, é o volume que mudou, é o volume que acrescentou. Então, antes eu tinha um volume inicial, tudo aqui eu vou ter um volume final. Essa área da base vezes essa altura é o final menos inicial, é a variação de volume. Então, eu sei que quando a pressão é constante, meu trabalho é pressão por variação de volume. Só que aqui temos duas possibilidades. Eu considerei a força e o deslocamento na mesma direção e sentido. Quando isso acontece, que você tem uma expansão, que é o caso do desenho, meu ΔV é positivo e meu trabalho é positivo. Só que eu posso ter uma compressão. Eu posso ter uma força externa, deixa eu pegar outra cor, pressionando esse êmbolo, fazendo com que ele volte mais para dentro. O que isso indica? Que eu tenho a variação de volume negativa, o inicial é maior que o final, e meu trabalho, consequentemente, também vai ser negativo. Existe outra forma de se calcular esse trabalho. Se PV é nRT por Clapeyron, se eu colocar um ΔV, eu coloco um ΔT do outro lado. Então eu posso falar que o trabalho é quantidade de matéria vezes constante universal vezes variação de temperatura. Quer dizer que o trabalho também depende da variação de temperatura. Isso tem um gráfico? Sim. Qual o gráfico que vai ser se a pressão constante? É o gráfico da transformação isobárica. Isobárica. A pressão é sempre constante, mesmo que VA seja diferente de VB. Isobárica. Como que eu calculo o trabalho pelo gráfico? Tem gráfico em física, tem duas coisas que pode fazer: tangente e área. Nesse caso, usa a área. A área é numericamente igual ao trabalho. O que vocês têm que prestar atenção? Saiu de um volume menor para um volume maior, é expansão, trabalho positivo. Saiu de um volume maior e foi para um volume menor, caso essa setinha esteja ao contrário, é uma compressão, trabalho negativo. Certo? Tudo que falamos foi para pressão constante. Agora, e se a pressão não for constante? Eu vou ter uma variação de pressão, a pressão vai mudar e o volume vai mudar. Então, eu vou ter uma VA e uma VB, e uma PA e uma PB. A área continua sendo igual e a regra da variação de volume continua sendo igual. Só que nesse caso,
Você só calcula com a área, não tem fórmula. Alguns desenhos dos gráficos, por isso que é importante você saber calcular a área de vários desenhos de gráfico. Como assim? Pode ser um triângulo, pode ser um trapézio. Vocês têm que usar as fórmulas de área que vocês conheceram da matemática aplicando aqui na física. Nesse meu desenho, não daria para calcular, mas às vezes poderia ser uma reta assim, que aí você usaria a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? Outra coisa que pode acontecer, uma transformação cíclica. Eu posso pegar o A, ir para o B, ir para o C e voltar para o A. Por que não? Ou pegar o A, ir para o C, ir para o B e voltar para o A. Nesses casos, a área interna da minha figura, então a área desses triângulos, vão ser numericamente iguais ao trabalho. Regra do volume não vale, você tem que pensar de outra forma. Se nosso ciclo estiver no anti-horário, conforme está aqui no 1, o trabalho é negativo. Se o ciclo tiver horário igual está no 2, o trabalho é positivo. Energia interna dos gases. Último tópico de hoje para a gente acabar a aula. É de verdade, rapidinho. O que é energia interna de qualquer coisa? Não só dos gases. É a energia cinética mais as energias potenciais. Se eu estou falando de um gás, eu estou falando de partículas, de moléculas ou de átomos, eles agitam. Então, eles têm uma energia cinética e eles não têm nenhuma energia potencial. Então, a energia interna de um gás vai ser a média da energia cinética de todas as partículas, sejam átomos, sejam moléculas. A gente vai aprender a calcular para um gás monoatômico. É um gás que é formado por um só átomo. Para esse gás, a energia interna, que é a letra U, é 3,5 de PV ou 3,5 de nRT. O que isso quer me dizer? Que a energia interna de um gás depende apenas da temperatura. Só a temperatura influencia a energia interna. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Esse conceito de energia interna vai ter uma utilidade mais prática para vocês na próxima aula com o Pedro, que esse conceito faz parte da primeira lei da termodinâmica. Essa energia interna pode variar e a gente pode calcular a variação da energia interna, que é calculado com a variação de temperatura. Então, variação de temperatura, 3/6, constante universal, número de mols, variação de temperatura, é a variação da energia interna do gás. E existe uma forma de calcular a energia cinética média, que é outra coisa que eu nunca vi nos vestibulares, mas está no conteúdo, eu vou passar para vocês. Energia interna costuma cair como questão teórica. A questão que está na listinha do Drive é teórica de energia interna. Eu falei para vocês que a energia interna de um gás é a energia cinética média de todas as partículas. Faz sentido? Como só tem energia cinética. Esse EC, energia cinética, entre essas duas sinais, é um maior que e um menor que, é a energia cinética média para uma partícula. E o N maiúsculo é o número de partículas. Então, eu estou pegando e juntando o número de todas as partículas, todos os átomos ou moléculas, vezes a energia cinética de 1. Só que o número de partículas é o número de mols vezes o número de Avogadro. E se a energia interna também é 3.000 de nRT e eu posso substituir aqui, eu consigo cortar o número de mols e calcular a energia cinética de uma partícula, a energia cinética média de um átomo ou molécula, que vai ficar 3/6 de constante universal dos gases sobre número de Avogadro vezes temperatura. Esse R por L0 também chama
constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 a menos 23. Certo? É um número muito pequeno, porque a gente está falando de uma partícula só. Então, a energia cinética média é 3 meios de K, que é constante de Boltzmann, T. Repito, nunca vi isso em vestibular, mas tá, no conteúdo a gente vai falar para vocês. Não precisa preocupar com decorar isso não. Vocês vão ver muito mais constante de Boltzmann se alguém for para a área de exatas. O conteúdo de hoje era só isso. Só fazer a recapitulação rápida. Lei geral dos gases é muito importante. Lei geral dos gases é muito importante. Os gráficos todos que falamos são muito importantes. A equação de Clapeyron é muito importante. E o trabalho, entender o trabalho, saber calcular com os gráficos, saber calcular com fórmula é muito importante. Tem a listinha no Drive. Semana que vem, se vocês precisarem tirar dúvida, alguma coisa, estamos disponíveis na monitoria.